Boa noite, família. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículos de 14 ao 25. A versão que eu vou ler aqui é na NVI, vai sair aqui no telão. E eu quero que você abra os seus ouvidos, abra o seu coração para aquilo que Deus tem a ministrar para a nossa vida hoje. Isaías 43, 14 em diante, na NVI. Diz o seguinte, na minha versão aqui, você vai acompanhando aí na sua Bíblia, ou no telão aqui atrás. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios. Não me comprou qualquer cana aromática, nem me encheu com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu o mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Repita comigo, e não se lembra mais dos seus pecados. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te exaltar e glorificar o teu nome nessa noite tão linda, tão especial, tão boa e propícia para ouvirmos a tua palavra e pregarmos a tua palavra. Deus, todas essas pessoas que estão aqui, que estão em casa, que estão online, elas esperam a palavra tua, Senhor, não minha. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que muda todas as circunstâncias. O Senhor é o Deus que abre caminho no meio do mar. O Senhor é um Deus que intervém nas situações mais caóticas e mais difíceis da nossa vida e da nossa história. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Traz cada mente cativa ao trono da tua palavra. E que nenhuma palavra dita neste lugar se perca, mas que toda ela encontre o propósito pelo qual o Senhor deseja se revelar nessa noite. Deus, tira toda a inquietação desse lugar. Que as pessoas que estejam aqui estejam focadas. As pessoas que estejam em casa estejam focadas. As que assistirão essa mensagem pelo YouTube estejam atentas para aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje é o 4º domingo do mês de agosto. A nossa série de reflexões esse mês é recomeçar. Hoje é dia de festa, dia de celebração, dia de restauração e dias de recomeço. E repita comigo, hoje é dia de recomeçar. Deus trouxe você aqui hoje, eu creio nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Eu queria que você fizesse uma coisa comigo agora, para a gente semear essa palavra para fora dessas 4 paredes, para além da internet, para além do mundo. Eu queria que você pegasse o seu celular e tirasse uma foto aí, sua, do seu esposo, sua, da sua esposa, do seu marido, da sua família, e postasse agora no Instagram. E através dessa foto você vai impulsionar essa mensagem, para que ela chegue através de muitas vidas e possa alcançar muitas vidas. Amém? Faz isso aí, é uma coisa simples. E a gente vai estar impulsionando. Olha só que coisa linda. Isso, faz isso aí. E posta essa foto aí, porque Deus quer usar essa mensagem para atrair outras pessoas, para glorificar o nome dEle. Isso, já foi. Amém? Marca a Igreja Batista da Família. Você vai impulsionar esse Instagram para que outras pessoas chamem a atenção. Que igreja é essa? O que está acontecendo lá em Mangabeira? Que palavra é essa? Deus está falando conosco hoje. E você vai fazer isso para glorificar o nome de Jesus. Além de alguém poder ouvir essa palavra fora dessas 4 paredes, alguém pode ouvir essa palavra no hospital. Você pode mandar o link do YouTube. Rapaz, olha que palavra abençoada para você que quer recomeçar na sua vida.
Você tem que aprender a usar as estratégias do reino de Deus para abençoar vidas. Sermos intencionais também com as redes sociais. Então, você que está em casa, se prepara. Você que está aqui na igreja, se prepara. Não presta atenção em nada, foca na palavra. Deus quer falar com você hoje à noite. Já vimos nessa série, para quem está acompanhando desde o início, na primeira semana, Deus falou conosco através de Davi. E como Davi pecou, como ele escandalizou o seu reino com uma mulher chamada Betseba, e ele teve um adultério, e o pecado de Davi foi conhecido em toda a nação de Israel. E esse homem recebe a palavra de um profeta, o profeta visita ele em casa e diz: Davi, você falhou. O profeta usa uma analogia de uma ovelhinha, e Davi, antes que ele termine a história, já fica indignado e diz: não é possível, que esse homem merece a morte. E o profeta Natan disse: Davi, esse homem é você. Na segunda semana da série, nós falamos sobre do Dia dos Pais. Nós falamos sobre um homem que tem um conceito estabelecido com Deus, um homem justo, reto, íntegro e que se desviava do mal. O nome desse homem era Jó. E nós podemos refletir aqui com todos os pais, que Jó foi um homem que foi um pai por excelência, um pai que deu exemplo aos seus filhos, um pai que deu aos seus filhos uma direção espiritual. Jó era um homem que orava pelos seus filhos. Jó era um homem que fazia holocaustos, sacrifícios pelos seus filhos. Jó era um homem que deu exemplo a todos os seus 10 filhos. E foi um homem que passou muitas lutas, muitas provas. Mas foi um pai por excelência. E foi um homem que, depois que perdeu tudo na vida, inclusive os filhos, Deus deu tudo em dobro para Jó. E ele recomeça a vida dele com a mesma esposa. Ele não abandona a esposa. Jó continua a mesma trajetória, porque Deus é um Deus que não muda. A teologia expressa o caráter de Deus como imutável. Imutável é porque ele não tem variação, não tem mudança de comportamento. Deus age no Antigo Testamento com uma perspectiva, no Novo não, ele tem uma linha. Deus é um Deus santo, e ele disse que aqueles que se aproximam de Deus devem ser santos como ele é. E Deus tem esse conceito. Jó, ele recomeça a vida dele com a mesma esposa. Deus dá a ele mais 10 filhos. E ele recomeça a sua trajetória, porque esse mês aqui o Espírito Santo está trabalhando recomeços. Você que me ouve em casa, você que está aqui hoje, Deus chamou você, Deus trouxe você aqui hoje para falar ao seu coração sobre recomeço em alguma área da sua vida. Semana passada nós ouvimos e estudamos sobre recomeçar através da personagem. Como essa mulher alcançou o coração de Jesus. Como essa mulher foi liberta por 7 demônios. E essa mulher foi alcançada pela graça de Deus. E ela não só foi transformada por Jesus Cristo, mas ela seguiu a Jesus Cristo e ela serviu a Jesus Cristo. Ela não desistiu dele em nenhum momento. Até no momento mais crítico da sua vida, quando os discípulos abandonaram Jesus, que ele foi crucificado, Maria Madalena estava lá debaixo da cruz. Até que no momento que Jesus morreu e ao terceiro dia que ele foi ressuscitar, Maria Madalena estava lá. E essa Maria Madalena nos inspira a recomeços. Uma mulher opressa, angustiada, endemoniada, e Jesus liberta ela e ela continua. A nossa geração precisa aprender com Davi, com Jó, com Maria Madalena, a recomeçar a vida em Deus, a bater a poeira, deixar as coisas passadas e seguir para frente, para o algo, para o novo. Hoje, a palavra de hoje, você que está em casa, presta atenção. Você que está aqui, presta atenção. A palavra hoje em Isaías, nós vamos refletir sobre o recomeço do povo de Israel, à luz de Isaías 43, que refere-se ao cativeiro na Babilônia. Mas a mensagem do capítulo é de consolo, é de esperança para o povo de Israel durante esse exílio, prometendo sua libertação e um novo começo pelo poder de Deus, que é comparado ao evento do exílio do Egito. Preste atenção nisso. Deus está disponível hoje para você que está em casa, para você que está aqui.
Deus está disponível hoje para que você possa ser restaurado, para que você possa recomeçar na sua vida, recomeçar na sua história. Mesmo que você tenha sido um povo como o povo de Israel, marcado pelas lutas, pelos sofrimentos e pelas dores. Porque o povo de Israel, ele foi obstinado a pecar, ele foi obstinado à desobediência. Mas mesmo assim, esse Deus que se revelou para Isaías, ele diz que nós não podemos continuar antes de considerar a possibilidade de recomeçar de forma correta em Cristo, em Jesus, em Deus. O povo de Israel era um povo obstinado a isso. Mas hoje, o povo de Israel que está aqui sentado, que está aqui no YouTube, que está aqui no Instagram, que está aqui nos ouvindo, que está aqui nas redes sociais, entenda uma coisa: o Israel de Deus hoje ainda continua olhando para trás, vendo as ruínas, os traumas e o cansaço. Essa palavra de hoje é para aqueles que precisam de alento, é para aqueles que precisam de descanso, é para aqueles que precisam de recomeços. Parece que não tem jeito mais, pastor, a minha vida não tem mais jeito. Isaías 43, 19, o texto que nós lemos, diz o seguinte: eis que eu faço uma coisa nova. Quantos creem hoje à noite que Deus pode fazer uma coisa nova na sua vida? Eu creio. A expectativa quando eu sair de casa hoje é que Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida, que Deus vai fazer uma coisa nova na sua casa, Deus vai fazer uma coisa nova no seu ministério, Deus vai fazer uma coisa nova no seu casamento, Deus vai fazer uma coisa nova na sua casa. Deus vai fazer uma coisa nova. Sim, o Evangelho é uma ponte, é um hiato entre o já era e o ainda pode ser. Preste atenção nisso. Este sermão é um convite à esperança, à restauração, ao recomeçar, não baseado numa força humana sua, nem numa força do pastor, não, mas no poder de Deus que opera até no deserto. Preste atenção nisso. Quem aqui nunca pensou em desistir, até da própria vida? Quem aqui já não pensou até em tirar a sua própria vida? Tem pessoas que se autodisciplinam, se automutilam, pegam um estilete, uma gilete e vai lá, ó. Você não merece viver. Você está se martirizando, você está se cortando, você está se autodisciplinando. Preste atenção nessa palavra. Essa palavra hoje, esse sermão de hoje, é para aquelas pessoas que creem num Deus da restauração. Quantos podem ouvir isso e dizer amém? Eu creio. Talvez você esteja hoje dizendo assim: pastor, não tem mais jeito, eu estou cansada, minhas decepções são grandes, eu sou exausta de lutar. Sabe por que você está assim, querido ou querida? É porque você tem lutado com as suas próprias forças. Quando nós lutamos com as nossas próprias forças, nós cansamos, nós ficamos exaustos, nós ficamos esgotados e nós não temos mais força para prosseguir. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para as vossas almas. Jesus, Ele vai de encontro a sua necessidade, a sua angústia, o seu trauma, as suas lutas. Preste atenção nisso. E você pode se perguntar: pastor, será que ainda tem jeito para mim? Eu quero dizer que você chegou no lugar certo. O peso das lutas, das falhas, das decisões erradas, da dor emocional que você carrega, tudo isso pode deixar você cansada, sem força, fadigada. Mas a palavra de hoje é de esperança. Jesus disse: vinde a mim, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isaías 43, 19 diz: Deus está dizendo ao povo de Israel: eis que eu faço uma coisa nova. Se você crê no renovo de Deus, se você crê no recomeçar de Deus, você está no lugar certo, você está ouvindo a pessoa certa. Ele não está dizendo: você deve arrumar a sua vida primeiro e depois vir para mim. Não.
Ele quer que você venha do jeito que você está. Apocalipse 3,15 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e contigo eu cearei. Esse texto de Apocalipse é para a igreja, não é para quem está lá no mercado, não é para quem está lá no prostíbulo, não é para quem está lá angustiado. Esse texto é para a igreja. Jesus está dizendo: eis que eu estou à tua porta e bato nessa noite. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar para arrumar a sua vida e a sua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga amém. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores nessa noite. Antes de escrever o versículo 19: eis que faço nova todas as coisas. Isaías está dizendo no versículo 17: Deus lembra do que Ele já fez. Afogou o exército do inimigo no mar. Ou seja, Ele já tem um histórico de abrir caminhos onde não há saída. Você está lidando com Deus, irmãos, que é acostumado a viver no sobrenatural, a fazer milagres, a restaurar casamentos falidos, a restaurar relacionamento pais e filhos destruídos, a restaurar emoções desfragmentadas. Hoje essa palavra é para todos aqueles que precisam recomeçar em alguma área da sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu só fiz preparar essa palavra. Mas você que está aqui, você que está me ouvindo em casa, preste atenção nisso. Se Deus trouxe você aqui, irmãos, todo esse planejamento desse culto não foi feito pela igreja, pela gerência do culto, não. Nós aqui não brincamos com isso. As músicas não são alinhadas com a palavra. Ranier prepara o sermão dele através da música, Pati prepara o louvor dela. E quando chega aqui, a gente vê uma harmonia do Espírito. A gente vê uma sintonia do Espírito agindo através das músicas, da palavra, dos vídeos e daquilo que Deus quer fazer na sua casa e na sua vida. Preste atenção nisso. 3 reflexões eu trago para você hoje à noite sobre recomeçar. A primeira delas está em Isaías 43, do 14 ao 17. Volte os seus olhos aí para o seu texto e repita comigo assim, em primeiro lugar: como recomeçar? Mais alto: como recomeçar? Encarando o passado sem ficar preso nele. Olha o que Deus quer trabalhar com você. Você vai voltar no passado sem ficar preso a ele, porque o passado você precisa olhar para ele e dizer assim: eu errei aqui. E Deus está te dando a oportunidade de você ver aonde você errou, para recomeçar da forma correta. Há um adágio que diz que é melhor construir do que reformar. É verdade. Mas já que nós temos a oportunidade de recomeçar, vamos recomeçar edificando com a estrutura certa, no alicerce correto. O que é que Jesus disse sobre isso? Aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem os ventos, vem as tempestades, vem a chuva, e logo a sua casa é destruída, rui. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem a tempestade, e a sua casa não vai desabar, porque você está firmada na rocha que é Cristo. Você não está firmada no pastor, você não está firmada na igreja, você está firmada em Cristo, que é a rocha dos séculos. Ele diz, versículo 14: diz o Senhor: eu sou o seu redentor, eu sou o santo de Israel. Por amor de vocês eu agi em favor de vocês. Eu sou o Senhor, eu sou aquele que abro caminhos no meio do mar e faço uma coisa nova. Aqui Deus está lembrando ao povo de Israel do livramento mais emblemático da história. O dia em que os carros de Faraó ficaram no Mar Vermelho. O povo de Israel sai do Egito. Depois das pragas, esse povo sai, anda 9 meses no deserto, chega na frente da terra prometida. Quando chega lá,
Moisés manda 12 espias para espiar a terra prometida. Esses 12 homens voltam. 10 deles dizem assim: não dá. Os gigantes são grandes, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser consumidos. 2 deles, Josué e Caleb, dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, a gente vence esses gigantes. Uau! E Moisés vai pela maioria. Você não pode dirigir a sua vida porque os outros estão fazendo as coisas. Você tem que dirigir a sua vida porque Deus está conduzindo você. O Espírito Santo conduz você. Por causa de Moisés não acreditar na palavra de Josué e Caleb, ele volta para o deserto e fica rodando em círculo por mais 39 anos, até fazer 40 anos, e toda aquela geração ser destruída. Deus foi fiel em tudo. De dia, Deus colocava uma nuvem para protegê-los do sol. De noite, Deus colocava tochas vivas para clarear o caminho no deserto. Manteve esse povo por 40 anos, irmãos. Não foi 40 dias. Café, almoço, janta, comida, água, banho, roupas. 40 anos e as roupas não se desgastaram. Como Deus foi fiel. E esse povo, Deus está lembrando esse povo: olha, o passado de vocês é esse, mas eu chamo vocês para o novo. Eu chamo vocês para o novo. Eu estou abrindo um novo caminho. Deus hoje está abrindo um novo caminho para você passar. E preste atenção nisso. Ele vai levar você ao passado para você ver, mas você não vai ficar preso ao passado. Você vai voltar e consertar os erros. Hoje é uma noite de recomeços. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite que você vai ter a oportunidade de fazer da forma certa. Quantos creem nisso? Tem um amém? Deus está aqui lembrando que Ele tirou todos os inimigos. Ele não está falando isso para prender você ao passado, presta atenção. Pelo contrário, Ele está preparando o seu coração para algo novo. 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje é a nova palavra, hoje é um novo caminho, hoje é um novo momento que Deus dá para você. Deus trouxe você aqui com um propósito, eu não tenho dúvida disso. Muita gente hoje vive com aqueles, como no tempo, e preso ao passado, com saudades das cebolas do Egito. Essa é uma linguagem do povo de Israel. Tem gente que se orgulha do tempo que não era crente, irmãos, pelo amor de Deus. Ah, pastor, quando eu não era crente eu tinha dinheiro. Quando eu não era crente eu tinha mulheres, eu tinha bebida, eu bebia tudo caro. Irmãos, que isso? Que loucura é essa? Você está se lembrando do passado, com saudade do passado. Pelo contrário, você não deve se orgulhar daquilo que você foi sem Cristo. Aquele homem velho morreu, quem está me entendendo diz amém. Você agora é uma nova criatura, uma nova identidade. Efésios vai dizer que você é filho, é herdeiro. Você é uma nação santa, um povo escolhido, um povo adquirido. Você não pode mais andar olhando para baixo como um derrotado. Você tem que olhar para cima, para o alto. A Bíblia diz: é do alto que vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós somos um povo escolhido. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Digno de toda adoração. Queridos, não olhe para o passado com lamento pelo que você perdeu. Ficamos presos ao passado quando nós olhamos os nossos traumas, os nossos erros, as nossas decepções, as nossas feridas emocionais profundas, e nós valorizamos ela. Pastor, não é brincadeira isso. Eu passei por essa dor. Irmão, Deus está te chamando hoje para olhar para o novo, olhar para frente. Esqueçam as coisas que já passaram. Deus já te tirou com mão forte do Egito e já colocou numa nova identidade em Cristo. Deus está dizendo: eles jazem juntos, estão extintos,
eu já destruí todos os seus inimigos. E como ele disse, eu já venci aquilo que lhe assustava. Jesus está dizendo hoje para você: não precisa mais carregar o peso daquilo que eu já paguei na cruz por você. Eu já paguei. Não tem mais dor, não tem mais angústia, não tem mais sofrimento, não tem mais lamento. Ele pagou, ele levou. Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida. Jesus veio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O culto do Antigo Testamento era com sacrifício de animais. O culto do Novo Testamento não tem nenhum sacrifício aqui. Por quê? Não tem nenhuma cruz aqui. Por quê? Não tem nenhuma imagem aqui. Por quê? Porque Jesus já se fez maldição e morreu na cruz por você. Então para de olhar para o passado. Isaías 53 diz certamente que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que lhe trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia, irmão. O verdadeiro Deus de Israel está chamando você para o novo. Eis que eu abro um caminho novo para você passar no meio de águas turbulentas, no meio do tumulto que está a sua vida. Eu vou abrir um caminho novo e você vai passar por ele hoje. Quantos creem nisso? Digam amém. O passado não tem mais poder sobre nós quando damos a ele a autoridade que Deus já tirou. O passado só tem poder sobre nós quando damos a ele, ao passado, a autoridade que Deus nos deu. Para com isso. Você está dando muita ênfase ao problema. Não mostre a Deus o tamanho do seu problema. Mostre o seu problema, o tamanho do seu Deus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele vai resolver isso. Ele já resolveu isso. Ele já pagou na cruz. Você não é mais refém do medo. Você não é mais escravo do medo. As memórias dolorosas não devem mais aprisionar você. Elas podem, pela graça de Deus, se tornar marcos de onde Deus começou a agir. Pastor, foi lá no passado que Deus curou as minhas feridas, e de lá para cá eu tenho andado numa nova vida. Quem está me entendendo? Amém. O que do meu passado ainda está me paralisando? Que memórias estão alimentando o meu medo? A vergonha ou a desistência? Estou dando mais valor às feridas do que ao sangue do Cordeiro que livra e que cura todas as nossas feridas. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tenha medo. Ore. Peça ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego os meus medos nas tuas mãos. Eu entrego o que aconteceu comigo nas tuas mãos. E o Senhor diz: eu sou o Deus que curo e que saro todas as suas feridas. Amém? Segundo lugar, repita comigo: como recomeçar? Deixando Deus agir onde você não consegue mais agir. É um reconhecimento em segundo lugar. Isaías 43, 19, 23 diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e eu já estou agindo. Sabe qual é o nosso problema às vezes, irmãos? Que nós não vemos o agir de Deus. Só olhamos para a derrota, só olhamos para a luta, só olhamos para as dores. Levanta os teus olhos e vê o que Deus já fez por você, irmão.
ao povo que formei, a mim mesmo, a fim de proclamar o meu louvor. Não foi para mim que vocês trouxeram ovelhas para holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Verso 23. Não sobrecarreguei as ofertas de cereal, nem deixei exausto com exigências de incenso. O que Deus está dizendo aqui em Isaías é que eu já comecei a agir mesmo ainda você não tendo percebido. Ele promete fazer isso no deserto e na terra seca. Preste atenção nesses dois detalhes. Os dois lugares mais improváveis, deserto e terra seca, são os lugares mais improváveis onde a gente já desistiu. Pastor, Deus me abandonou do deserto. Pastor, eu estou tão vazia de Deus que eu me tornei uma terra seca. Escuta o que Deus tem para você hoje, agora. Onde a esperança secou, a força acabou, esse lugar é onde Deus opera. Deus é especialista, irmão, em operar em lugares onde nós não dominamos. Verso 14 diz o Senhor, eu sou o seu Redentor, o Santo de Israel. O problema é que muitos de nós tentamos sozinhos, lutamos sozinhos e acabamos exaustos, porque nós lutamos com as nossas próprias forças. Não, pastor, eu vou resolver essa questão. Quando eu resolver, eu volto aqui, eu entrego a minha vida a Jesus, eu recomeço. Não! Você não tem força de fazer isso sozinho, porque o próprio Jesus, em João 15, disse isso: sem mim nada podeis fazer. Mas nós somos cabeça dura, assim como o povo de Israel. Queremos fazer tudo pela nossa própria força. Não queremos expor, não queremos ser vulneráveis. Quando Jesus está na ceia do Senhor, e ele pega a toalha e a bacia, ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro diz: não, os meus pés você não lava, estão sujos, estão imundos, por favor, Jesus, não faça isso. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não faz parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não faz parte do meu reino, Pedro. Aí Pedro disse: eu não só os pés, mas as mãos, a cabeça, me lava logo todo. O que Jesus está querendo dizer é que se você não for vulnerável, se você não se expor, se você não deixar Deus ver as suas feridas, você não vai ser restaurado. O problema é que nós estamos cansados. E aí vem o nosso erro. Achamos que não conseguimos fazer isso, porque não tem mais jeito. E a gente já bota uma pedra no sepulcro e diz: pastor, não tem mais jeito. Minha vida espiritual acabou, minhas emoções acabaram, minha família está destruída, eu não sinto mais nada. O Evangelho nos ensina ao contrário do que você pensa. Quando as nossas forças acabam, aí é que a graça de Deus começa a se manifestar com o poder de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Às vezes o maior bloqueio para o novo de Deus é que a gente ainda quer controlar tudo, quer resolver tudo e quer entender tudo. Pastor, eu não entendo como é que Deus vai agir. Você não precisa entender. Você precisa confiar. Você precisa aceitar que Ele é Deus e você é vaso. Ele é Deus e você é filho. Ele é Deus e você é criatura. Não é o contrário, irmãos. Não somos nós que determinamos como Deus age nas nossas vidas. É o contrário. Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano. Mas tem horas que Deus não está pedindo para você entender, que Deus não está pedindo para você aceitar. O que Deus está pedindo é para você confiar. Entrega a Ele. Entrega o domínio da sua vida a Ele. Entrega o controle a Ele. Ele sabe o que faz com a sua casa, com o seu casamento, com os seus sonhos, com os seus projetos, com a sua vida. Ele sabe o que faz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um Deus que conhece você desde o ventre da sua mãe. Como diz lá em Jeremias:
Eis que eu te formei, foi eu que te gerei, eu que conheço nas entranhas, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Irmãos, esse homem que vos fala tem 57 anos de idade. Uma esposa, estamos casados há 35 anos. Temos 2 filhos, 2 noras, 3 netas. E esse homem que vos fala nasceu com 1,8 kg, com 7 meses, prematuro. Era um ratinho desse tamanho. Que minha irmã e minha mãe davam comida a mim como quem dava um passarinho, assim, com uma papinha, com o dedo, e colocando na boca e botando água. Você precisa confiar em Deus para tudo. Se Deus trouxe você aqui hoje, é porque Ele se responsabiliza por quem Ele é e o que Ele vai fazer. É como aquele momento em que o Pedro já tinha pescado a noite toda, não tinha pego nada. E Jesus disse: Pedro, joga as redes mais uma vez. Ele disse: Senhor, eu conheço esse mar, eu sou pescador. Pedro, mais uma vez, fazendo como a gente faz, sendo governado, autoconfiante. E Jesus diz a Pedro: Pedro, lança as redes mais uma vez. E aí Pedro fica com tanta vergonha de Jesus, que ele se ajoelha na beira do mar e diz: Jesus, por favor, se afaste de mim. Eu não sou digno da tua presença, por favor, eu sou um pecador. O senhor não me conhece, não? E aí Jesus diz: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, eu quero que você me siga. E eu quero que você seja pescador de homens e não mais pescador de peixes. Pedro, você vai fazer parte do projeto mais incrível do mundo, do universo, do planeta Terra. Você vai liderar os homens que vão mudar essa história da humanidade. Olha onde Deus nos chama, irmãos. Quando Jesus manda Pedro lançar as redes, Pedro não entende, mas ele obedece. E aí onde o milagre acontece. Hoje à noite, você não precisa entender o que Deus vai fazer, nem como Deus vai fazer. O que você precisa é confiar em Deus. Toca na pessoa que está do teu lado assim e diz: Ei, irmão, olha para ele aí. Ei, irmão, escuta o que Deus está falando contigo hoje. Ele está dizendo a você para confiar. Seu papel só é esse: confiar em Deus. Talvez você esteja aqui no culto cansado, sem ânimo, sem força, ou até para orar. Mas talvez você já tentou tantas vezes que agora tem medo e está frustrado. Pastor, você não sabe a minha história. Eu tenho intolerância religiosa, ou intolerância de Deus, intolerância de igreja, intolerância de pastor. Eu já fui muito machucada, pastor, pelo amor de Deus, não toque nesse assunto, não. E eu digo todos os domingos aqui na escola bíblica: essa igreja não é perfeita, esse pastor não é perfeito. Mas uma coisa a gente aprendeu ao longo de 25 anos aqui: ter a humildade de reconhecer onde nós erramos, pedir perdão e continuar de novo. Sem a palavra perdão não existe igreja, irmãos. Sem a palavra reconciliação não tem evangelho. A igreja, pessoas sempre vão decepcionar você. Mas para de andar de igreja em igreja. Para de se autodenominar desigrejado. Você que está em casa. É na igreja que é formado o caráter do crente. É Provérbios 17:17. É como o ferro que afia a faca. Assim é o amigo com o seu amigo. Marido e mulher se amam de verdade, mas só vive se agredindo, só vive se machucando, só vive magoando um ao outro. E por que a gente está casado há 35 anos? Porque nós não temos opções do divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio.
Eu vou continuar com a minha esposa até que a morte me separe. Quem está me entendendo aí diz amém. Não tem opção de divórcio. Deus é um Deus que restaura. Temos problemas? Sim. Pedimos perdão? Sim. Recomeçamos todo dia? Sim. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que você precisa de um renovo, de recomeçar. Eu não sei. Pode ser um relacionamento quebrado, pastor Djalma, com o pai, com a mãe. Você pode ter um coração duro. Eu não perdoo, pastor, sinto muito. Enquanto você carregar essa mágoa, meu irmão, minha querida, você nunca vai ter paz. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma contrapartida. Você só é perdoado se você perdoa. Não tem base bíblica para você guardar mágoas de ninguém. Pode ser uma saúde emocional destruída. Pode ser um ministério fracassado que Deus quer restaurar hoje, e você vai recomeçar. Seja sincero com o Espírito Santo hoje à noite. Diga: Senhor, estou aqui e eu não consigo mais carregar isso. E hoje você vai depositar no altar do Senhor aqui tudo. E quando você se render, quando você deixar de lutar com as suas próprias forças, aí o milagre de Deus chega na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Deus está nesse lugar. Terceiro e último lugar. Repita comigo: como recomeçar? Caminhando em direção ao novo, com coragem. O pessoal do louvor não precisa vir para cá ainda não, viu? Pode esperar um pouquinho. Eis que eu porei um caminho no meio do deserto, rios no ermo. Você não me comprou com qualquer cana aromática, nem me encheu com gordura dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou, diz o Senhor, com seus pecados, e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu, o mesmo que apaga suas transgressões por amor de mim, e porque não me lembrarei mais dos seus pecados. Que Deus é esse, irmãos? Que amor é esse, irmãos? Que mesmo a gente sendo duro, sendo inflexível, sendo miserável, sendo pecador, não perdoando, Deus continua nos amando. Deus não apenas está dizendo uma coisa nova. Detalhe, presta atenção aqui, não conversa com ninguém agora, escuta aqui. Quem está em casa, escuta aqui. Fé prática, atitude diante do novo, coragem para não voltar atrás. Isso não é poesia, irmãos. Isso não é poesia, isso é prática. Deserto na Bíblia representa lugar de solidão, escassez, sofrimento, estagnação. O ermo, ou seja, ermo na Bíblia significa terra seca. É ainda pior, lugar onde nada cresce, onde nada se move, onde tudo parece morto. É exatamente aí onde Deus promete fazer algo novo, onde não tem mais esperança, onde não tem mais expectativas. E sabe onde é o lugar ermo hoje? É o seu coração. O lugar ermo hoje é o seu coração. O lugar ermo hoje, que está seco, que está sem vida, é o coração. Detalhe de novo. E o mais interessante é que Ele não vai tirar você do deserto. Ele vai fazer você caminhar no meio do deserto. Em outras palavras, o recomeçar de Deus não é uma figura, não é uma fuga dos problemas. É uma jornada com Ele através dos problemas. É no meio das circunstâncias que Deus vai te dando vitória. Quem está me entendendo diz amém. Não necessariamente Deus vai te tirar do deserto,
Mas Ele vai andar com você no deserto. Ele vai abrir um caminho novo no deserto. E Ele vai fazer com que você seja alcançado nesse deserto, curada e restaurada. Queridos, preste atenção nisso. Você não precisa melhorar para recomeçar. Você não precisa fazer outra coisa a não ser confiar no agir de Deus. Mas tem que ter coragem. Coragem para soltar o velho. Solta as suas mágoas. Solta o seu passado. Deus está te chamando para um novo caminho. Deus está te chamando para um caminho que Ele vai abrir no meio do mar. Deus está te chamando para um novo caminho que Ele vai abrir no meio do deserto. Coragem para se mover sem você saber tudo que vai acontecer. Coragem para quê? Para crer. O que está nascendo é realmente de Deus, não parece entender. Eu quero dar o exemplo de Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sabia para onde ia? Abraão sabia o que Deus ia fazer? Não. Mas Deus chama Abraão. E quando o autor aos Hebreus vai citar Abraão, Hebreus 11:8, ele diz o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Só um detalhe, irmãos. Se você souber o caminho todo, você não vai. Se Deus lhe revelar tudo, você não sai do lugar. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai dar passo a passo. Passo a passo. É isso que Deus está pedindo a você. O próximo passo. Porque o novo de Deus não se ativa com as emoções, se ativa com a obediência. O novo de Deus não se ativa no mundo emocional. Eita, hoje é o dia, hoje o pastor está chorando, hoje as emoções. Não, irmãos, não se mova por emoções, se mova pela razão, se mova pela obediência. Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Quem dirige sua vida pelas emoções, irmãos, só vive, como Tiago diz, é como a onda do mar, que vai lá embaixo, deprimido, ansioso, angustiado, outro dia está lá em cima. Picos de ansiedade, picos de... vai lá em cima e vai lá embaixo. Não. Deus hoje está passando uma régua no meio do seu povo. Deus hoje está passando um alinhamento em você. Eu faço nova todas as coisas. Sou eu quem determino, sou eu quem sou Deus, sou eu quem faço o caminho no ermo, sou eu quem abro o mar. Não dá para recomeçar com a mente ainda presa às dores, ao passado. Tem que renovar a mente, alinhar o coração, ajustar os passos. Hoje o Espírito de Deus está lhe conduzindo ao novo, a recomeçar da maneira correta. Pastor, qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Eu não sei, mas você sabe. Essa palavra, você está ouvindo ela, e você sabe aonde precisa se mover hoje. Quem sabe você precisa pedir perdão para alguém. Quem sabe você precisa voltar às suas práticas espirituais, de buscar a Deus de madrugada, de orar na oração da madrugada, de se humilhar e buscar: Senhor, eu estava vivendo tão vazia, tão seca, um terreno tão ermo, mas eu vou buscar a tua face. Amanhã, de 5 horas da manhã, eu vou estar aqui na oração da madrugada. Você que está visitando a igreja da gente, todos os dias essa igreja tem um culto matutino de 5 às 6 da manhã. Tem um relógio de oração que já dura 8 anos, 24 horas, todos os dias, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, tem gente orando. A atmosfera dessa igreja é coberta por oração. Quem sabe você precisa de um aconselhamento. Quem sabe você precisa recomeçar.
E eu quero concluir dizendo o seguinte: o povo de Israel teve medo, e por isso sofreram 40 anos. Qual é o seu medo? Medo da morte? Medo da doença? Medo da pobreza? Medo da solidão? Medo dos castigos eternos? Medo do desconhecido? Medo da velhice? Eu não sei. Se você tem medo, você tem dúvidas, você tem medo de fracassar, você chegou no lugar certo. O especialista em recomeçar vidas está aqui. O nome dele é Jesus. Ele só precisa que você dê um passo em direção a Ele. Senhor, eu quero. Senhor, muito obrigado por essa palavra. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Não sou eu que faço a obra. Eu não tenho habilidade para isso, os irmãos. Pode crer nisso. Quem dirige essa igreja, quem dirige esse culto, quem trouxe você aqui, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Deus, é o Espírito Santo. É Ele quem faz a obra de restauração na sua vida. É Ele quem fala ao seu coração. Pode vir o pessoal do louvor. Quem segue a Jesus não carrega dúvidas, carrega promessas. Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. 1 João 4,18 diz: o amor não insiste, não existe medo no amor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Hoje você vai vencer o limite do medo. E você vai entrar na presença do Senhor. E vai confiar em Deus. Vai sair do natural, lutar com as suas próprias forças, para entrar no sobrenatural, entregando a sua vida e se reconciliando com Deus verdadeiramente. E deixando nas mãos dele: Senhor, está aqui a minha vida. Faça como tu queres.